Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. E para a gente discorrer como um fio condutor, nós vamos nos basear no livro chamado Lázaro Redivivo, do Irmão X, onde no capítulo 19, com o título Caridade, ele nos lembra que na Roma Antiga, por exemplo, os romanos, em nome da caridade pública, matavam os cristãos nas praças, nos circos. Um pouco mais à frente, Torquemada, o grande general, se podemos chamar assim, da Inquisição, ele perseguindo todos aqueles que pensavam contrariamente à igreja, ele se sentia muito caridoso, ele julgava, inclusive, que ele era portador de uma divina virtude, assim que ele denominava, e que lá nos últimos instantes da vida física dos perseguidos, ele fazia com que essas vítimas louvassem e agradecessem os seus algozes, porque esses algozes eram, na verdade, muito caridosos por fazerem aquilo com eles, porque eles estavam fazendo aquilo para evitar que eles se aprofundassem ainda mais naqueles erros, e que então era uma forma caridosa de tratá-los. Mais à frente um pouquinho, na Revolução Francesa, os revolucionários, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, faltou falar a palavra caridade aí, eles poderiam ter posto tranquilamente, em nome de tudo isso, eles decidem que vão parar de usar as ferramentas mais antigas que poderiam causar mais dores, como, por exemplo, a corda ou o machado para decapitação, e passaram a usar então o conhecimento do médico José Inácio Guillotin, passaram a usar a guilhotina, onde a cabeça rolaria por uma cesta, diretamente, e isso entendiam que seria uma forma caridosa de tratar o assunto. Interessante como a humanidade e cada um de nós, a humanidade a gente consegue olhar para essa história, mas se olharmos para a nossa história íntima também veremos isso, o quanto que tínhamos verdades tão fantasiosas. Nesse mesmo livro, o Irmão X ele nos traz também um exemplo de uma alma realmente caridosa. Nós estamos falando do Frei Bartolomeu dos Mártires, que viveu em Braga mais ou menos na mesma época que o Torquemada, na Espanha, lá no início do século XVI. Esse Frei Bartolomeu, ele é muito conhecido pela caridade que sempre fez, e certo dia um fidalgo foi procurá-lo para que ele construísse uma nova igreja no lugar da antiga, que era mais simples, uma igreja digna de Braga, né? Cheia de pedrarias, cheia com altares suntuosos e tudo aquilo que costumávamos ver naquela época. E o frei, constrangido, pediu um tempo para pensar, porque quando ele estava ouvindo aquilo do fidalgo, veio na sua mente a fila dos necessitados que ele atendia, os descamisados, os famintos, os doentes. Na verdade, o grande doente, passou isso pela sua cabeça, era aquele fidalgo. Mas o fidalgo insistia e voltava lá eventualmente, e toda vez o Frei Bartolomeu pedia mais um tempo, até que um dia ele diz assim para o fidalgo: eu não tinha como te responder, mas veio uma imagem na minha cabeça. Veio quando o diabo estava tentando Cristo e pediu para que Cristo, se fosse realmente o Filho de Deus, que transformassem aquelas pedras em pães. E aí eu percebi que o seu pedido é ainda pior do que o do diabo, porque me pede para que transforme pães em pedras. É para a gente refletir, não é? Uma história muito bonita, é verdadeira. E aí nós podemos trazer o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que menciona, o título deste capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita. E aí nós, como é o normal da estrutura do Evangelho,
ele tem alguns subtítulos e depois, lá no final, a instrução dos espíritos. E desses vários subtítulos que nós poderíamos escolher, nós vamos escolher fazer o bem sem ostentação, e que seria mais ou menos assim, que a esmola que normalmente damos nas ruas, muitas vezes eivada de ostentação, num primeiro momento, nós fazemos isso para que outros nos vejam como somos caridosos. Um pouco mais esclarecidos, fazemos já as ocultas, nos escondendo dos outros, mas ainda nos sentindo orgulhosos por sermos tão bondosos. E aí, num terceiro momento, quando aquilo se torna hábito, aí sim, provavelmente nem nós percebemos mais que estamos dando, porque a nossa mão esquerda deixou de ver o que a direita fez. Quando chegamos nisso, mais ou menos poderíamos comparar com a respiração. Nós não sabemos quantas vezes respiramos ao longo do dia, como também não saberemos quanta caridade fizemos ao longo do dia, porque isso já faz parte intrínseca do nosso ser. Mas, como também Emmanuel nos informa, que o hábito ele é precedido da disciplina, né? Então, quando aquilo já nos torna hábito a ponto de não sabermos o que estamos fazendo, fazemos naturalmente, num primeiro momento nós temos que ter a disciplina de fazer. E nesse momento é o momento do aprendizado, da formação desse novo hábito. Então, naturalmente, a gente vai fazer ainda com algum ranço de egoísmo, de orgulho, de vaidade, mas que com a força do hábito nós vamos, né, refazendo e refazendo, aquilo vai se tornar realmente um hábito em nossas vidas. Então, ainda que num primeiro momento nos sintamos orgulhosos, então ainda não estamos praticando a verdadeira caridade, o hábito vai fazer com que um dia cheguemos lá. E aí nós nos tornaremos um outro subtítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos preceitos bíblicos, naquela passagem onde Cristo via que muitas jogavam aquelas moedinhas ali na fonte, e que a viúva colocou suas 2 últimas moedinhas, e ele diz assim: ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha. E aí, interpretando o Evangelho, nós temos que entender também que não era só, quando ele fala deu o que tinha, não era só as 2 moedinhas que até ela poderia eventualmente vir a conquistar novamente. Mas ele enxergava a alma e ele percebia o gesto interior que a motivou a fazer aquilo. Ela estava dando toda a luz que tinha, toda a compaixão que tinha com os menos afortunados, apesar dela mesma, materialmente, ser desafortunada. E eu disse materialmente desafortunada, pois só tinha 2 moedinhas, mas ela já era grande em espírito, rica em bons sentimentos. Então ela praticou a verdadeira caridade. Eu acho que não vamos nos alongar muito. Isso não é uma palestra, é apenas um momento de reflexão. Então, vamos nos ater novamente à palavra do Cristo e também à máxima do Espiritismo, que o Espiritismo não prega, nunca pregou que fora do Espiritismo não há salvação. O que o Espiritismo diz, o que Kardec mencionava e os Espíritos também fora da caridade não há salvação. E por que isso? Porque se não praticamos a caridade é porque ainda somos egoístas, e essa salvação de quê? De nós mesmos, do aprisionamento que o egoísmo nos traz. Então, quando somos egoístas, somos prisioneiros. Quando conquistamos a chave dessa cela, que é a fraternidade, que é a caridade, então podemos sim nos libertar e alçar voos maiores rumo ao Pai. Por hoje é só. Muito obrigado.